Vitória trabalhava na boutique há alguns anos. Não era um trabalho exigente. Ela cuidava principalmente das vendas, conversava com os clientes e ajudava com o estoque quando necessário. A boutique ficava na parte mais agradável da cidade, atendendo clientes abastados que não se importavam em gastar um pouco mais. Era adequado para Vitória, dando a ela algo para fazer enquanto eu cuidava da maior parte das nossas finanças, com meu trabalho como gerente de projetos. Eu sempre a apoiei trabalhando lá. Ela gostava da liberdade, e era bom para ela ter algo em que se concentrar fora de casa. Mas nas últimas semanas, as coisas começaram a parecer diferentes. A rotina de Vitória havia mudado sutilmente, mas visivelmente. Ela costumava chegar em casa às 6, mas ultimamente vinha chegando mais tarde, às vezes 1 hora ou mais. Suas explicações eram sempre as mesmas. A boutique estava cheia, ou eles tinham que ficar até mais tarde para repor o estoque. No começo, não pensei muito nisso. O trabalho podia ficar agitado, especialmente durante as liquidações ou quando novas coleções chegavam. Mas também havia outras mudanças. Ela começou a prestar mais atenção à sua aparência, gastando mais tempo com maquiagem e cabelo antes de sair para o trabalho. Suas roupas ficaram mais estilosas, mais polidas. Não era do feitio dela ir tão longe para um trabalho onde interagia principalmente com mulheres de meia-idade e o marido entediado ocasional. Uma noite depois de outra noite tardia, decidi surpreendê-la pegando-a no trabalho. Imaginei que seria um gesto legal. Não saíamos juntos há algum tempo, e pensei que poderíamos jantar e conversar, talvez nos reconectar. Cheguei à boutique pouco antes do horário de fechamento. O lugar estava esvaziando, e eu podia ver Vitória lá dentro terminando de atender os últimos clientes. Enquanto estacionava e caminhava em direção à porta, algo chamou minha atenção. Havia um homem lá dentro, bem vestido, parado perto de Vitória. Perto demais. Ele não era como os clientes habituais que eu tinha visto lá. Ele tinha um certo ar sobre ele, algo que disparou alarmes na minha cabeça. Eles estavam conversando, e Vitória estava sorrindo de um jeito que fez meu estômago dar um nó. Eu observei por um momento, sem saber o que fazer com isso. Então eu a vi rir de algo que ele disse e tocar seu braço levemente. Foi apenas um toque breve, mas foi o suficiente. A maneira como ela olhou para ele, havia algo ali, algo que me deixou desconfortável. Fiquei do lado de fora, observando enquanto eles terminavam a conversa. Quando ela finalmente saiu, ela não me viu de início. Dei um passo à frente, e ela quase pulou quando me viu. Tommy, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz mais alta do que o normal, um tom nervoso. Pensei em te surpreender, talvez te levar para jantar, eu disse, tentando manter meu tom leve. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas meu instinto estava me dizendo que algo estava errado. Ela forçou um sorriso, mas não chegou aos olhos. Isso é gentil da sua parte, mas estou exausta. Foi um dia muito corrido. Eu assenti, mesmo que o desconforto estivesse me corroendo. Olhei de volta para a boutique, mas o homem tinha sumido. Quem era aquele cara com quem você estava falando? Perguntei, tentando soar casual. Vitória hesitou por apenas uma fração de segundo, mas eu percebi. Ah, só um cliente. Ele estava perguntando sobre um vestido que tínhamos em exposição. Não a pressionei, mas a forma como ela respondeu não me pareceu correta. Caminhamos até o carro em silêncio, e enquanto eu dirigia para casa, minha mente continuou repetindo a cena na boutique. Aquele toque no braço, a forma como ela sorriu para ele, nada disso parecia certo. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Mas o sentimento não ia embora. Naquela noite, depois que chegamos em casa, não consegui me livrar do desconforto. Vitória agiu como se tudo estivesse normal, mas eu podia dizer que algo estava diferente. Ela estava mais quieta do que o normal, evitando contato visual comigo enquanto jantávamos. Mais tarde, quando estávamos na cama, ela adormeceu rapidamente, mas eu fiquei ali, olhando para o teto, minha mente correndo. Algo estava errado, e eu não podia mais ignorar. Alguns dias depois, decidi passar na boutique novamente. Eu disse a ela que tinha uma reunião no trabalho, mas, em vez disso, dirigi até a boutique e estacionei um pouco mais abaixo na rua, onde ela não me veria. Esperei,
observando a porta enquanto os clientes entravam e saíam. Era uma noite tranquila, não havia muitas pessoas por perto. Depois de um tempo, eu o vi novamente, o mesmo cara de antes. Ele entrou na boutique e meu coração começou a bater forte. Dessa vez, decidi dar uma olhada mais de perto. Saí do carro e atravessei a rua, mantendo-me nas sombras. As grandes janelas da boutique me deram uma visão clara do interior. Vitória estava atrás do balcão, e o homem estava parado na frente dela, encostado no vidro. Eles estavam conversando, e de onde eu estava, eu podia ver o jeito que ela estava olhando para ele. Não foi apenas uma conversa amigável. Havia algo mais, algo que eu não queria admitir antes. Eu os observei enquanto conversavam, e então ele entregou algo a ela, um pequeno pacote, embrulhado em papel pardo. Ela pegou, olhando rapidamente ao redor antes de colocá-lo debaixo do balcão. Minha mente estava correndo com possibilidades. O que havia no pacote? Por que ela estava escondendo? O homem saiu logo depois, e eu me abaixei para fora de vista quando ele passou. Quando ele se foi, esperei mais alguns minutos antes de voltar para o meu carro. Minha cabeça estava girando com perguntas, nenhuma das quais eu tinha respostas. A viagem para casa foi um borrão, meus pensamentos consumidos pelo que eu tinha visto. Quando entrei pela porta, Vitória já estava em casa, agindo como se tudo estivesse normal. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, não dormi nada. A imagem de Vitória e daquele homem continuou passando repetidamente na minha mente. Eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo, mas não sabia como confrontá-la sem causar uma briga. Decidi esperar para ver se ela diria algo ou se algo mais aconteceria, mas conforme os dias passavam, a tensão entre nós aumentava, e a distância que tinha começado a se formar começou a parecer um abismo. Na semana seguinte, as coisas pioraram. As noites tardias de Vitória se tornaram mais frequentes, e suas desculpas menos críveis. Uma noite, quando ela chegou tarde em casa novamente, não consegui mais me segurar. Vitória, eu disse, tentando manter minha voz firme. O que está acontecendo com você ultimamente? Você tem chegado tarde em casa quase toda noite. Há algo errado? Ela olhou para mim, surpresa com a franqueza da minha pergunta. Tommy, é só trabalho. Você sabe o quanto pode ser corrido. Balancei a cabeça. É mais do que isso. Eu vi você com aquele cara na boutique de novo. Quem é ele realmente? O rosto dela se contraiu, e por um momento pensei que ela fosse me contar a verdade. Mas então ela forçou uma risada. Você está sendo paranoica. Ele é apenas um cliente comum. Eu não acreditei nela, mas não insisti. Eu podia ver que a conversa não me levaria a lugar nenhum, mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente ficar sentada e assistir meu casamento desmoronar. Enquanto isso, toda noite ela chegava em casa um pouco mais tarde, e toda noite ela trazia algo novo com ela. As mudanças em Vitória eram difíceis de ignorar. A cada dia ela parecia mais distante, mais reservada. Ela continuava trazendo para casa essas bolsas simples e indefinidas, que ela rapidamente guardava assim que achava que eu não estava olhando. Isso me incomodava, mas eu não queria tirar conclusões precipitadas. Tentei dizer a mim mesma que eram apenas compras inofensivas, roupas talvez, ou alguns cosméticos novos. Mas algo lá no fundo me disse que havia mais. Uma tarde, depois que ela já tinha ido para a boutique, eu não aguentava mais. A tensão estava me consumindo, e eu tinha que saber o que estava acontecendo. Esperei até que ela estivesse bem no seu turno, então comecei a procurar. Ela estava escondendo essas sacolas no fundo do armário, sob uma pilha de roupas velhas. Quando tirei uma e a abri, meu coração afundou. Dentro havia um frasco de lubrificante íntimo, algo que não usávamos há anos. Minha mente começou a correr. Por que ela teria isso? Não tínhamos intimidade há meses, não desde que as coisas começaram a mudar entre nós. Não havia razão para ela ter isso, a menos que estivesse usando com outra pessoa. A realização me atingiu como um soco no estômago. Senti uma mistura de raiva e desespero, mas, acima de tudo, me senti traída. Peguei a garrafa, enfiei na bolsa e fui direto para a boutique. Meu coração batia forte durante todo o trajeto, minha mente repassando cada momento suspeito, cada noite tardia,
cada mentira. Quando cheguei à boutique, eu mal conseguia controlar minha raiva. Entrei na loja, o sino acima da porta tilintando fortemente quando entrei. Vitória estava atrás do balcão, e é claro que ele estava lá. O mesmo cara que eu tinha visto com ela antes. Eles estavam parados perto, conversando baixinho, absortos demais um no outro para me notarem a princípio. Mas quando o fizeram, o rosto de Vitória empalideceu, e o homem deu um passo para trás, seus olhos estreitando-se ligeiramente. Tommy, o que você está fazendo aqui? Vitória perguntou, sua voz aguda de surpresa. Não respondi imediatamente. Em vez disso, fui direto até o balcão, tirei a garrafa da minha bolsa e a joguei na frente deles. Explique isso, exigi, minha voz fria e dura. O homem olhou para a garrafa, depois de volta para mim, sua expressão mudando de confusão para outra coisa. Medo, talvez, ou culpa. Os olhos de Vitória se arregalaram em choque. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. Que diabos é isso, Vitória? Eu rebati, mal conseguindo manter minha voz sob controle. Não usamos isso há anos. Então me diga, por que você tem isso? O homem deu um passo para trás, levantando a mão levemente como se para se defender. Ei, cara, acho que você entendeu errado, ele começou, mas eu o interrompi. Não, acho que não, eu disse, olhando para ele. Você tem andado por aqui bastante, dando presentes a ela, e agora isso? Você realmente acha que eu sou idiota o suficiente para acreditar que é tudo inocente? Vitória finalmente encontrou sua voz, mas estava trêmula. Tommy, você está exagerando, ela disse, tentando soar firme, mas falhando. Ele é apenas um cliente. Nós estamos passando por um momento difícil, e ele estava apenas sendo legal, só isso. Legal? Eu repeti, minha voz pingando sarcasmo. Você chama isso de legal? Você tem se esgueirado, mentido para mim, e espera que eu acredite que isso é só um negócio. Não insulte minha inteligência, Vitória. O homem começou a se aproximar da porta, percebendo claramente que estava se metendo em algo além da conta. Percebi e dei um passo em sua direção, minha raiva fervendo. Saia, Rosney, saia, e nunca mais chegue perto da minha esposa. Ele não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele praticamente saiu correndo da boutique, a porta batendo atrás dele. Eu me virei para Vitória, que ainda estava parada ali, parecendo que não sabia se deveria se defender ou se desmanchar. Tommy, por favor, não é o que você pensa, ela disse com a voz trêmula. Juro que nada aconteceu, ele só tem sido gentil, só isso. Olhei para ela, sentindo os últimos resquícios de confiança se esvaindo. Gentil, eu repeti, minha voz pesada de descrença. Você realmente espera que eu acredite nisso? Você tem mentido para mim por semanas, trazendo os presentes dele para casa, escondendo-os de mim, e agora isso? Eu apontei para a garrafa novamente. Nós não somos próximos há meses, Vitória, então por que diabos você faria isso? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Por um momento, nós apenas ficamos ali, o silêncio entre nós preenchido com todas as coisas que nenhum de nós queria dizer. Finalmente, eu balancei minha cabeça, sentindo uma onda de exaustão me invadir. Eu não me importo mais, Vitória, fique com ele, fique com seu cliente. Terminei, não te conheço mais. Com isso, me virei e saí da boutique, deixando-a parada ali. Quando entrei no meu carro e fui embora, não senti a satisfação que pensei que sentiria. A viagem para casa foi um borrão. Minhas mãos estavam segurando o volante com mais força do que precisavam, meus nós dos dedos brancos contra o couro preto. O frasco de lubrificante estava no banco do passageiro, um lembrete sombrio de tudo o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia mais suportar a visão disso. Quando me aproximei de casa, parei em um posto de gasolina, peguei a garrafa e joguei na lata de lixo. Observei enquanto ela desaparecia na pilha de lixo, sentindo uma estranha sensação de finalidade. Era apenas uma garrafa, mas representava muito mais. Tudo o que tinha dado errado, tudo o que não podia ser consertado. Quando voltei para o carro, notei algo que não tinha registrado antes. Eu ainda estava usando as mesmas roupas que vesti naquela manhã, com muita pressa para pensar direito. Minha camisa estava amassada e havia uma leve mancha na manga, provavelmente do café da manhã. Eu deveria ter trocado antes de confrontar Vitória na boutique, mas isso não tinha passado pela minha cabeça até agora.
Parecia insignificante no grande esquema das coisas, mas era apenas mais um sinal de quão rápido tudo tinha saído do controle. Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. Eu tinha coisas mais importantes para lidar agora. Peguei meu telefone e rolei meus contatos, até encontrar o número que estava procurando. Ele tocou 2 vezes antes de uma voz grave e familiar atender do outro lado da linha. Tommy, o que está acontecendo? Era meu advogado, Bill. Ele estava com quase 60 anos, semi-aposentado, mas ainda afiado como um prego. Eu o havia contratado há um tempo, quando comecei a sentir que as coisas não estavam certas. Eu sabia que esse dia poderia chegar e queria estar preparado. Bill, está na hora, eu disse, tentando manter minha voz firme. Preciso que você prepare os papéis. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, e eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua mente. Então chegou a isso, hein? O que aconteceu? Respirei fundo e soltei o ar lentamente. Eu a peguei hoje. Ela estava saindo com alguém, um dos clientes dela na boutique. Eu os confrontei e está claro que não há como voltar atrás. Quero pedir o divórcio o mais rápido possível. Bill suspirou, mas não havia surpresa em sua voz. Sinto muito ouvir isso, Tommy, mas vamos superar isso. Vou começar a trabalhar nos papéis imediatamente. Tem certeza de que é isso que você quer? Sim, Bill, tenho certeza. Não tem como consertar isso. Tudo bem, vou deixar tudo pronto para você assinar até amanhã. Vamos agir rápido, fazer isso limpo e rápido. Obrigado, Bill, eu disse, sentindo um peso ser tirado um pouco dos meus ombros. Pelo menos eu não estava completamente sozinho nisso. Desligamos e eu fiquei sentado no carro por um momento, olhando para o telefone. Eu sempre soube que Bill seria a pessoa para quem eu ligaria se chegasse a esse ponto. Mas agora que a ligação foi feita, a finalidade dela começou a cair. Isso estava realmente acontecendo. Quando cheguei em casa, a raiva que me alimentava antes tinha se esvaído, deixando apenas um entorpecimento maçante em seu lugar. Eu me senti calmo, quase assustadoramente calmo, enquanto fazia os movimentos de guardar minhas coisas, trocando as roupas que eu deveria ter trocado antes. Eu tinha acabado quando ouvi a porta se abrir e Vitória entrou. Ela chegou apenas 10 minutos depois de mim, seu rosto vermelho, mas não de preocupação ou pânico, mas como uma leve irritação. Ela parecia mais incomodada pelo fato de eu tê-la confrontado do que qualquer outra coisa. Eu a observei enquanto ela colocava sua bolsa no chão e tirava seus sapatos, agindo como se esta fosse apenas mais uma noite. Ela se virou para mim, estreitando os olhos levemente. Onde você colocou aquela garrafa? Ela perguntou, seu tom mais irritado do que qualquer outra coisa. Olhei para ela, sentindo um distanciamento frio se instalar em mim. Joguei fora, eu disse simplesmente. Não precisamos disso. Vitória franziu a testa, claramente desapontada. Por que você faria isso? Era um lubrificante de altíssima qualidade feito de ingredientes premium. Poderíamos ter tentado, sabe? Eu a encarei, sem acreditar muito no que estava ouvindo. Tentou? Eu ecoei, minha voz monótona. Não quero tentar nada com você, Vitória. Não mais. Por um momento ela pareceu surpresa, como se não esperasse que eu dissesse isso. Mas então ela apenas deu de ombros, sua indiferença quase enfurecedora. Bem, fique à vontade, mas foi um desperdício jogar fora. Eu não aguentava mais. A dormência que eu sentia desde que saí da boutique de repente evaporou, substituída por uma clareza aguda, quase dolorosa. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando no chão. Vou sair, eu disse, minha voz cortada. Vitória olhou para mim, uma pitada de confusão, finalmente cruzando seu rosto. Aonde você vai? Para o Lake Erie Embankment in Timmentimb, eu respondi, sem me preocupar em explicar mais. A verdade é que eu só precisava ir embora, clarear a cabeça e colocar alguma distância entre nós. Eu não aguentava ficar no mesmo cômodo que ela agora. Peguei minhas chaves e fui até a porta, sem esperar pela resposta dela. Ao passar por ela, não disse mais nada, não olhei para trás. Eu podia sentir os olhos dela em mim, mas não me importei. Ao sair e fechar a porta atrás de mim, respirei fundo o ar fresco da noite. Parecia a primeira respiração real que eu tinha tomado o dia todo. Comecei a andar, indo em direção ao Embankment in Timmentimb, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções.
Vitória não me seguiu, e pela primeira vez fiquei feliz. Ela provavelmente pensou que isso era apenas mais uma de nossas discussões, algo que resolveríamos eventualmente. Eu me sentei em um banco com vista para o lago Erie. A brisa fresca vinda da água me deu um leve alívio do calor na cabeça. Eu precisava desse tempo sozinho só para sentar e pensar, ou melhor ainda, não pensar em nada. Tudo o que eu tinha que fazer agora era esperar. Bill já estava preparando os papéis do divórcio, e quando estivessem prontos, eu verificaria tudo 2 vezes e os arquivaria o mais rápido possível. Por enquanto, eu poderia descansar, mesmo que minha mente estivesse longe de estar em paz. Enquanto eu olhava para a água tentando encontrar um pouco de calma, notei uma figura se aproximando à distância. A princípio não consegui distinguir quem era, mas conforme ele se aproximava, reconheci o rosto. Meu coração afundou quando a figura familiar apareceu. Era Morton, o tio de Vitória. De todas as pessoas que eu não queria ver agora, Morton estava no topo da lista. Ele era o irmão mais novo da mãe dela, e embora eu nunca tenha sido particularmente próximo dele, nós nos cruzamos várias vezes ao longo dos anos. Ele era um homem alto e imponente, com um olhar severo que parecia estar permanentemente gravado em seu rosto. Eu o conhecia bem o suficiente para adivinhar por que ele estava aqui, e a ideia de ter que lidar com ele fez meu estômago revirar. Conforme ele se aproximava, vi o olhar determinado em seus olhos. Não havia como evitar essa conversa. Eu me preparei enquanto Morton andava até o banco e ficava ali por um momento, olhando para mim. Tome, ele disse, sua voz rouca, mas com uma tentativa de polidez. Se importa se eu sentar? Não me incomodei em responder, apenas assenti levemente. Ele se sentou ao meu lado, o banco rangendo sob seu peso. Houve um silêncio pesado entre nós, a tensão quase palpável. Eu podia senti-lo me avaliando, tentando descobrir a melhor maneira de abordar o que quer que ele quisesse dizer. Eu tinha uma ligação de Vitória, ele começou, seu tom medido como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ela me contou sobre o que aconteceu hoje. Não respondi, apenas mantive meus olhos fixos no horizonte. Eu tinha pensado que Vitória não tinha compreendido completamente a seriedade do que tinha acontecido, que ela ainda poderia acreditar que eu a perdoaria, que as coisas poderiam de alguma forma voltar ao normal. Mas aparentemente ela entendeu o suficiente para perceber que estava à beira de perder tudo. E quando confrontada com a perspectiva de ser forçada a sair, ela fez a única coisa que conseguiu pensar: ligar para o tio. Morton continuou, sua voz assumindo um tom mais conciliatório. Olha, Tommy, eu entendo que você esteja chateado. O que aconteceu, mas a família de Vitória e ela estão em uma situação difícil agora. Ela precisa de um lugar para ficar e, francamente, seus pais não estão em condições de cuidar dela. Você sabe como é, Vitória era uma criança atrasada e eles estão ficando velhos. Eles têm ajuda contratada para cuidar deles. Mas até isso é algo com que você tem ajudado. Eu assenti levemente. Eu estava pagando parte do salário dos cuidadores dos pais dela, mais por obrigação do que qualquer outra coisa. Eles eram idosos e eu não queria que eles sofressem por causa do que a filha deles tinha feito. Mas isso não mudou a situação entre Vitória e eu. Morton continuou, claramente tentando manter a conversa civilizada. Não estou dizendo que o que ela fez foi certo, mas estou pedindo a vocês, como família, que reconsiderem. Talvez você não precise passar por esse divórcio. Ou se precisar, pelo menos deixe-a ficar em casa por um tempo até que ela descubra as coisas. Ela não tem mais para onde ir e não seria certo colocá-la na rua. Finalmente me virei para olhar para ele, minha expressão endurecendo. Morton, está tudo bem com você? Perguntei, minha voz firme, mas cheia de raiva. Minha esposa anda me traindo. Ela está se esgueirando pelas minhas costas, mentindo para mim por Deus sabe quanto tempo. E agora você está me pedindo para simplesmente aguentar isso? Para deixá-la continuar morando na minha casa depois de tudo o que ela fez? O rosto de Morton se contraiu, mas ele tentou ficar calmo. Não estou pedindo para você perdoá-la, Tommy, mas você está casado há muito tempo. Talvez vocês pudessem resolver alguma coisa, pelo menos por enquanto. O divórcio é um grande passo. Você tem certeza de que quer ir em frente? Tenho certeza, respondi com firmeza. E mesmo se eu não fosse, depois do que aconteceu hoje, eu não poderia viver com ela sob o mesmo teto.
Toda vez que olho para ela, vejo tudo o que ela fez. Não há como consertar isso. Morton suspirou, percebendo que sua abordagem gentil não estava funcionando. Seu tom mudou, tornando-se mais incisivo. Sabe, Tommy, talvez você esteja sendo muito sensível sobre isso. Um homem de verdade teria lidado com as coisas de forma diferente. Você não conseguiu manter sua esposa satisfeita, então ela procurou em outro lugar. Isso é problema seu, não só dela. Talvez você precise ser homem e lidar com as consequências. Eu podia sentir minha raiva aumentando, mas a mantive sob controle. Você acha que eu deveria simplesmente aceitar isso, fingir que não aconteceu, deixá-la continuar como se nada tivesse mudado? É isso que você está me dizendo? Sim, talvez seja, Morton retrucou, sua voz agora abertamente confrontacional. Talvez você precise endurecer, Tommy, parar de choramingar e lidar com o fato de que ela encontrou outra pessoa porque você não conseguiu mantê-la feliz. Você é fraco, e é por isso que está nessa situação. Você vai expulsá-la porque não consegue lidar com isso? Patético. Levantei-me, incapaz de ficar sentado por mais tempo. Você precisa ir embora, Morton, eu disse com minha voz fria. Não vou mudar de ideia. E com certeza não preciso do seu conselho sobre como lidar com meu casamento. Morton também se levantou, endireitando os ombros como se estivesse pronto para uma luta. Apenas tente ir até o fim, Tommy, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Você verá o que acontece. Você acha que é o fim disso? Você está errado. Ele se virou e foi embora, seus passos pesados na calçada. Eu observei enquanto ele voltava pelo caminho, e foi quando notei Vitória parada por perto. Ela estava perto o suficiente para ouvir tudo. Seu rosto estava pálido, e ela parecia abalada. Morton chegou até ela, e disse algo de uma forma emocional, quase frenética, suas mãos gesticulando descontroladamente. Depois de um momento, ele entrou no carro e foi embora, deixando Vitória parada ali sozinha. Ela hesitou por um momento, então começou a andar em minha direção. Eu podia ver a incerteza em seus olhos enquanto ela se aproximava, como se estivesse tentando descobrir o que dizer. Quando ela finalmente me alcançou, não lhe dei chance de começar. Você contou isso a ele? Perguntei, minha voz monótona. Sim, ela admitiu, sua voz baixa. Que idiota eu sou. O que devo fazer agora? Ela fez uma pausa, parecendo perdida por um momento, então perguntou novamente, vou ter que sair de casa. Eu encontrei seu olhar, minha expressão dura. Sim, eu disse firmemente, não deixando espaço para dúvidas. Vitória olhou para baixo. Ela provavelmente pensou que isso era apenas um momento difícil, algo que eventualmente superaríamos. Tommy, eu literalmente não tenho mais para onde ir, ela disse com a voz trêmula. Morton é a única família que me resta e ele já tem uma esposa e 2 filhos adolescentes. Como eu vou me encaixar aí? O que eu vou fazer? Olhei para ela, sentindo um distanciamento frio do qual eu não sabia que era capaz. Deus sabe, respondi categoricamente, e a propósito, em breve vou terminar de pagar pelos cuidadores dos seus pais. Finalmente terei dinheiro para investir em mim, em vez de desperdiçá-lo com aqueles velhos. Seu rosto se contraiu, e ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Talvez fosse porque eu tinha me referido aos pais dela daquele jeito, mas eu não conseguia me importar, não depois de tudo o que tinha acontecido. Não chore, Vitória, eu disse, minha voz desprovida de simpatia. Talvez você devesse procurar na internet. Tenho certeza de que há alguns programas para o sem-teto em Ohio. Ela olhou para mim, suas lágrimas momentaneamente esquecidas, enquanto ela tentava compreender o que eu tinha acabado de dizer. Como você pode ser tão pétreo? Ela perguntou, sua voz uma mistura de descrença e desespero. Dei de ombros, a indiferença ainda pesando muito sobre mim. Aprendi com você. Vitória parecia querer dizer algo, mas eu a interrompi. Quero andar, não me siga, não temos mais nada para conversar. Com isso, levantei-me e me afastei dela, seguindo pelo caminho ao longo do lago. O vento da água era cortante, picando meu rosto enquanto eu andava, mas não me importei. Enquanto eu andava, meu telefone vibrou no meu bolso. Eu o peguei e vi que era meu filho, Chris, ligando da Filadélfia.
Ele estava no último ano da faculdade de medicina, no Instituto Thomas Jefferson, trabalhando incansavelmente para obter seu mestrado. Não tinha sido fácil para ele, e pagar por sua educação tinha sido uma luta, mesmo com o negócio bem-sucedido que meus pais construíram e administraram tão bem. Foi o trabalho duro deles que tornou a educação de Chris possível, e por isso eu estava grato. Atendi o chamado, tentando afastar a turbulência em minha mente. Ei, Chris. Pai, ele disse, parecendo cansado, mas aliviado. Só queria que você soubesse que finalmente terminei todos os meus exames. Foi uma rotina, mas consegui passar em tudo. Estou oficialmente livre para as férias. Sorri, sentindo uma breve centelha de orgulho em meio à confusão de emoções girando dentro de mim. Que ótima notícia, filho. Estou orgulhoso de você. Obrigado, pai. Estou ansioso para voltar para casa e ver todos. Já faz um tempo. Houve uma pausa, e eu sabia que tinha que contar a ele o que estava acontecendo. Não havia sentido em esconder isso dele, não quando ele iria descobrir em breve. Chris, comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Tem algo que você precisa saber. Sua mãe e eu estamos nos divorciando. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, enquanto ele processava o que eu tinha acabado de dizer. Finalmente, ele falou, sua voz carregando uma mistura de surpresa e resignação. Uau, isso é muito divertido acontecendo aí. É uma pena que eu esteja perdendo tudo isso, mas... Espero que você tenha feito a escolha certa, pai. Eu fiz, Chris, respondi, embora minha voz soasse mais certa do que eu me sentia. É a única escolha que eu poderia fazer. Bem, estarei em casa em breve, ele disse, com uma pitada de cansaço surgindo em sua voz. Acho que teremos muito o que conversar quando eu chegar lá. Sim, eu concordei. Nós iremos. Nós nos despedimos, e eu desliguei o telefone, colocando-o de volta no bolso. Continuei andando, meus pensamentos agora uma confusão emaranhada de tudo o que tinha acabado de acontecer. Tudo o que ainda estava por vir. Chris estaria em casa em breve, e teríamos que lidar com as consequências dessa confusão juntos. Mas pelo menos ele tinha idade suficiente para entender, para processar isso do seu próprio jeito. Quando cheguei ao fim do barranco, me virei e comecei a voltar. Quando finalmente cheguei ao banco onde havia deixado Vitória, ela ainda estava lá, sentada com a cabeça abaixada, olhando para o chão. Ela olhou para cima quando me aproximei, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Por um momento, apenas olhamos um para o outro, o silêncio entre nós pesado com todas as coisas que não foram ditas. Nosso filho estará em casa em breve, eu disse finalmente, quebrando o silêncio. Ela assentiu com a voz neutra enquanto respondia, ok. Houve uma pausa, e então ela olhou para mim com uma expressão cansada. Você vai me levar para casa? Afinal, ainda somos casados. Não discuti com ela, não tinha energia para outra briga. Tudo bem, eu disse, e sem mais uma palavra começamos a caminhar de volta para o carro. Voltamos para casa por volta das 17 horas. Vitória não falou muito na volta, e eu também não. Nós nos acomodamos em uma rotina desconfortável nos dias seguintes. Evitei conversas desnecessárias com Vitória, e ela parecia estar pisando em ovos, sem saber o que dizer ou fazer. Então, um dia, enquanto eu dirigia pela cidade, passei pelo local de trabalho de Vitória. Não foi intencional, apenas uma dessas coisas que acontecem. Eu não estava planejando parar, mas algo me fez diminuir o ritmo enquanto me aproximava da boutique. Foi quando eu os vi, Vitória, e aquele cara sentados em um banco do lado de fora. Mas não foi só a proximidade que me pegou, foi o jeito que ele a tocou. A mão dele no peito dela, depois deslizando para o estômago dela, descansando na perna dela. O jeito que ela se inclinou para ele, sem nenhuma preocupação no mundo, eles não viram meu carro no começo. Mas quando eu diminuí um pouco mais a velocidade e eles me avistaram, Vitória pulou como se tivesse sido queimada. Ela rapidamente se afastou dele, seu rosto corado de culpa. Eu não pude deixar de rir. Não foi uma risada feliz, mas como o tipo que vem do absurdo absoluto de tudo isso. Poucos dias depois, recebi a ligação que estava esperando. A voz de Bill veio pela linha, firme e profissional como sempre. Tome, os documentos estão prontos.
Você pode vir ao escritório para revisá-los e assiná-los quando estiver pronto. A notícia me atingiu mais forte do que eu esperava. Uma coisa era falar sobre o divórcio, saber que ele estava chegando. Mas ouvir que os papéis estavam prontos fez tudo parecer real. Obrigado, Bill, respondi, minha voz monótona. Estarei lá esta tarde. Combinamos um horário e desliguei o telefone, olhando para ele por um momento mais longo do que o necessário. Saí de casa silenciosamente, sem me preocupar em dizer a Vitória para onde estava indo. Ela estava na cozinha fazendo uma xícara de café, completamente inconsciente de que eu estava prestes a dar o próximo passo para romper nosso casamento. Não senti necessidade de me explicar. Não havia mais nada a dizer. No escritório de Bill, dei uma olhada nos documentos com ele, verificando cuidadosamente cada página. Tudo estava em ordem, exatamente como eu esperava. Assinei os papéis, a finalidade de tudo se estabelecendo, enquanto eu observava minha assinatura tomar forma. Bill me garantiu que o processo se moveria rápido agora, e eu podia ver o alívio em seus olhos. Ele sabia o quanto eu queria que isso acabasse logo. Quando voltei para casa, encontrei Vitória sentada no sofá, olhando fixamente para a TV. Ela não me notou de início, e quando finalmente notou, olhou para cima com uma pergunta nos olhos. Mas ela não perguntou. Eu não tinha certeza se ela já sabia onde eu tinha estado, ou se ela estava com muito medo de perguntar. Mais 2 dias se passaram e finalmente Chris chegou da Filadélfia. A atmosfera na casa estava tensa, mas conseguimos manter as coisas civilizadas, pelo menos na superfície. Não falamos muito sobre o que estava acontecendo entre Vitória e eu. Chris era inteligente o suficiente para saber que algo estava errado, mas eu não queria sobrecarregá-lo com os detalhes. Uma tarde, Chris e eu fomos às compras para atualizar nossos guarda-roupas. Era algo que costumávamos fazer juntos quando ele era mais novo, e era bom ter essa normalidade, mesmo que todo o resto na minha vida estivesse desmoronando. Voltamos para casa, sacolas nas mãos, e eu senti uma estranha sensação de calma, como se talvez as coisas começassem a melhorar. Mas assim que pisei dentro de casa, algo pareceu estranho. Havia um cheiro, fraco, mas familiar. Levei um momento para identificá-lo, mas então me dei conta. Era o mesmo cheiro daquele lubrificante que eu tinha encontrado e jogado fora semanas atrás. Eu congelei, a bolsa escorregando das minhas mãos. Chris esperou do lado de fora. Eu disse, minha voz firme, mas meu coração estava batendo forte. Ele olhou para mim confuso, mas assentiu e deu um passo para fora. Andei pela casa, o cheiro ficando mais forte conforme eu subia as escadas para o 2º andar. Minha mente estava correndo, mas tentei mantê-la sob controle. Cheguei à porta do quarto e a abri. Ali na cama estava a Vitória. Ela estava completamente nua, deitada do seu lado direito, de costas para mim, e atrás dela, do seu lado também, estava aquele cara. Ele estava se empurrando para dentro dela, completamente absorto no ato, nenhum dos dois notando que eu estava parado na porta. Não senti raiva ou mesmo nojo, apenas um distanciamento frio e vazio. Você poderia ter pelo menos esperado até que nos divorciássemos, eu disse calmamente. Ambos pularam ao som da minha voz. Vitória se arrastou para se cobrir com uma toalha, enquanto o cara quase caiu da cama na pressa de se levantar. Ele agarrou suas roupas, atrapalhando-se para vesti-las, seu rosto uma máscara de pânico. Eu observei, minha expressão ilegível. Já que você gosta tanto de estar com ela, eu disse, minha voz monótona, por que você não a deixa morar com você? Você pode tê-la só para você. Ele não disse uma palavra, apenas pegou o resto de suas coisas e saiu correndo do quarto como uma bala. Vitória, agora enrolada na toalha, olhou para mim com uma mistura de medo e vergonha, mas eu não conseguia mais sentir nada por ela. Vista-se, eu disse a ela, minha voz ainda calma. Chris chegará em breve, e ele vai ficar muito mais emocionado com isso do que eu. Ela assentiu entorpecida, e começou a vestir suas roupas, suas mãos tremendo. Virei-me e desci as escadas, saindo para encontrar Chris esperando perto do carro. Ele olhou para mim, preocupado. O que está acontecendo, pai? Suspirei, passando a mão pelo cabelo. Ela estava me traindo, Chris, eu disse simplesmente. Aquele cara estava lá em cima com ela agora mesmo. Os olhos de Chris se arregalaram, depois se estreitaram de raiva. Era ele? Ele murmurou.
Deus, o gosto dela para homens é terrível. Eu assenti, sentindo uma estranha sensação de alívio por ele estar levando dessa forma. Sim, eu concordei. Essa coisa toda só prova que ela não consegue viver sozinha. Ela precisa de um homem por perto, alguém para cuidar dela. Mas eu? Estou bem sozinha. Ficamos ali por um momento em silêncio, ambos processando tudo à nossa maneira. Então me virei de volta para casa. Vamos entrar. Quando entramos, Vitória estava parada no corredor, completamente vestida, mas parecendo derrotada. Ela encontrou meus olhos, então desviou o olhar rapidamente. Por que você não está no trabalho? Ela perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Como estamos praticamente divorciados agora, respondi friamente. Não achei necessário te contar que fui promovido. Agora, faço todo o meu trabalho remotamente. Em vez de trabalhar, fui à loja com nosso filho para atualizar meu guarda-roupa. Ela me encarou, claramente chocada com a notícia, mas não esperei que ela respondesse. Passei por ela, indo para a sala de estar. Algumas semanas depois, o divórcio foi finalizado. Não a forcei a sair de casa imediatamente, mas não precisei. Todos os dias eu a lembrava do que ela tinha feito, às vezes com palavras, às vezes com um olhar frio e duro. Chris também ajudou, sua decepção com ela clara em cada interação. No final, ela arrumou suas coisas e foi embora, indo morar com aquele amante dela. Eu a vi partir sem dizer uma palavra, sabendo que eu estava finalmente livre. O verão estava chegando ao fim, e com ele o calor persistente daqueles longos dias começou a desaparecer. Chris tinha passado a maior parte da temporada em casa, aproveitando a pausa antes de retornar para a Filadélfia. Ele havia conquistado seu diploma, mas sabia muito bem que sua jornada médica estava apenas começando. Anos de prática extenuante e especialização ainda estavam por vir. Quanto a mim, a vida havia se estabelecido em uma nova rotina. Trabalhar remotamente tinha suas vantagens, especialmente agora que eu não precisava me preocupar com o dreno financeiro de sustentar Vitória ou pagar os cuidadores dos pais dela. O dinheiro extra tinha começado a se acumular, e eu tinha começado a economizar para um carro novo. Eu ainda não tinha decidido qual comprar, mas era um bom problema de se ter, um com o qual eu podia me dar ao luxo de levar meu tempo. Não ouvi muito sobre Vitória ou seu amante depois do divórcio. Eles desapareceram da minha vida tão rápido quanto a interromperam. Presumi que ela tinha se mudado para a casa dele, mas não passei muito tempo pensando nisso. Alguns dias atrás, porém, recebi uma ligação inesperada de Morton, tio de Vitória. Não tinha notícias dele desde aquele encontro tenso no lago, e fiquei surpreso que ele tenha se dado ao trabalho de entrar em contato. Sua voz estava tensa, claramente insatisfeita, mas não havia reprovação em seu tom, apenas uma espécie de frustração resignada. Tommy, ele começou, sem perder tempo com gentilezas. Achei que você deveria saber o que está acontecendo com Vitória. Não respondi, apenas esperei que ele continuasse. Eu não tinha certeza do que ele esperava que eu fizesse com a informação, mas eu estava curioso o suficiente para ouvir. Ela me contou sobre a situação com aquele amante dela. Morton continuou, sua voz tingida de aborrecimento. Aparentemente, depois que perceberam que não precisavam mais se esconder, eles começaram a fazer sexo quase todo dia. Mas não durou muito. O cara ficou entediado dela, cansado dela, na verdade, e a expulsou. Não durou nem um mês. Não fiquei surpreso. E agora perguntei, embora já pudesse adivinhar a resposta. Morton suspirou pesadamente, o som de um homem que estava mais sobrecarregado do que gostaria de estar. Agora ela está morando comigo, ele admitiu. Ela não tinha mais para onde ir, e como eu temia, ela tem sido uma dor de cabeça constante desde então. Minha esposa está no limite, e as crianças, bem, elas também não estão muito animadas com isso. Elas continuam perguntando por que ela está aqui, o que ela está fazendo em nossa casa. É como se ela tivesse trazido essa tempestade de negatividade com ela. Eu podia imaginar tudo muito claramente. Tommy, ele disse calmamente. Se você um dia encontrá-la sem teto na rua, saiba que não é minha culpa. Ele soltou outro suspiro, esse mais resignado. E tem mais. Depois que você parou de pagar os cuidadores dos pais dela, eles obviamente não conseguiam dar conta das despesas. Os cuidadores foram embora logo depois,
E os pais dela, bem, eles foram deixados por conta própria. Não sei quanto tempo mais eles têm, considerando o estado em que estão agora. E, honestamente, eu também não quero me envolver nessa confusão. Senti uma pontada de culpa ao mencionar os pais dela, mas ela se dissipou rapidamente. Não te culpo, eu disse, minha voz firme. Não é sua responsabilidade. Morton não discutiu. Ele sabia tão bem quanto eu que essa era uma situação com a qual ninguém queria lidar. De qualquer forma, eu só pensei que você deveria saber, ele disse finalmente. Não espero que você faça nada sobre isso, mas bem, é onde as coisas estão. Obrigado por me avisar, respondi, embora não tivesse certeza se era isso que eu queria dizer. Trocamos mais algumas palavras, principalmente por educação, antes de desligar. Algumas semanas depois, Chris retornou a Filadélfia para continuar seus estudos. Nós passamos muito tempo juntos durante o verão, e eu estava grato por sua presença.